estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula robótica EJA. Nessa aula, eu preciso que vocês separem alguns materiais. Observe aí, 2 folhas sulfite ou de revista, 2 objetos do mesmo tamanho para servir de apoio, como 2 rolinhos de papel higiênico, ou 2 potes de sorvete, ou 2 caixas, mas os objetos têm que ser do mesmo tamanho. Vou dar um tempinho para que você separe esse material. Separaram os materiais? Então tem mais alguns materiais que vocês precisam pegar também, como ali um objeto pesado como borracha, pedrinhas ou um tubo de cola. Então você vai separar esse material, vou dar mais um tempinho. Então, vocês viram 3 materiais, mas vocês precisam de apenas um, ou uma borracha, ou pedrinha, ou a cola. Então, somente um. Então, agora vamos para a nossa experiência, mãos à obra? Então, aqui eu separei 2 caixinhas do mesmo tamanho. Eu vou pegar uma folha e vocês vão pegar o material também. Coloca um do lado do outro assim, deixando um espaço. Aí você vai pegar uma folha que você separou, né, ou de sulfite, ou de revista, ou de rascunho, e vai colocar assim, formando uma espécie de ponte. Aí você vai pegar o material, ou a borracha, ou a pedrinha, ou a cola. Aqui eu peguei uma cola. E agora nós vamos fazer uma experiência. Eu vou tentar apoiar esse objeto aqui. Será que ele vai sustentar? Vamos ver? Não. E aí, com vocês também aconteceu isso? Então, essa é a primeira atividade. Realizando essa experiência, registre. Letra A,
O que aconteceu com o objeto? E letra B, por que isso aconteceu? Eu vou dar um tempinho para que você registre essa experiência. E aí, colocou as respostas? Vamos ver? Então, o que aconteceu com o objeto? O objeto caiu. E na letra B, por que isso aconteceu? Porque a estrutura não era firme o suficiente para aguentar o peso do objeto. Vou dar um tempinho para que você registre caso não tenha terminado. E aí, registrou? Agora eu tenho um desafio para você. Observe aí. Como você resolveria o problema sem mexer nos dois apoios? Então, observe, eu vou mostrar aqui, fazer uma outra demonstração, como a gente pode tornar essa folha mais firme. Eu vou dar um tempinho para que você pense, você faça uma experiência e depois a gente volta aqui para ver como podemos resolver.
Então, uma forma de tornar essa estrutura mais firme é fazendo uma dobradura. Vou mostrar para vocês. Vocês pegam a folha, aí vocês vão fazer uma dobra de mais ou menos a grossura de um dedo, assim, ó. E aí vocês vão fazendo de um lado e do outro, até o papel ficar sanfonadinho, assim, ó, como esse modelo aqui, ó. Certo? Agora, vamos fazer a experiência? Eu vou pegar aqui as minhas bases, novamente. E eu vou pegar aqui a estrutura do formato sanfonadinho, que eu montei ali com vocês. E vamos verificar se ele vai sustentar a cola. Tem que ser o mesmo objeto que você fez a primeira experiência, certo? Então, ó, eu peguei a cola, vamos ver. Olha só, ele sustentou, o objeto não caiu. Por que vocês acham que isso aconteceu? Como é que ele sustentou agora a mesma folha, dobrada, conseguiu sustentar o objeto? Vamos observar na tela? Então, qual figura geométrica podemos observar nessas imagens? Ali nós podemos observar os triângulos, estão marcados ali com um círculo vermelho. Os triângulos tornam uma estrutura mais firme e resistente. E agora nós fizemos um experimento de ponte. Então é sobre ponte que nós vamos falar. E esse será o exercício número 2. Então registre por meio de desenho uma ponte. Faça uma ponte como você quiser, bem bonita, no seu caderno ou na sua folha de registro. E aí, fez o desenho da sua ponte? Vamos ver alguns modelos de pontes?
Então, observe na tela. Nós temos a ponte de viga, aqui nós temos dois exemplos. Um do Papa João Paulo II, que fica aqui em Curitiba, né? Essa ponte fica no bosque, né, do Papa. E uma outra ponte de viga, que também fica em Curitiba, no bairro, né? É uma ponte de viga, são dois exemplos. O próximo exemplo é a ponte estaiada, que também fica em Curitiba. Observe como ela é. Nós temos também a ponte de treliça. Nessa ponte, observe ali, nós temos triângulos. Essa é uma ponte ferroviária, onde passa o trem em sentido Morretes, né? Ela passa por Curitiba, outros lugares e vai para Morretes. E temos a ponte em arco. Essa ponte é bem famosa. Ela é a ponte da amizade, na divisa de Foz do Iguaçu e Paraguai. Mas o que as pontes têm a ver com a robótica? O que você acha? Então, relembre aí, o que você acha que tem a ver as pontes? Tem a ver com um conceito tecnológico, o conceito da estrutura. Vamos fazer alguns testes? Observe aqui, eu tenho duas montagens. Aqui uma montagem no formato quadrado e a outra montagem em formato triangular. A montagem em formato quadrado permite que a estrutura seja móvel. Observe que ela tem mobilidade. E aqui a estrutura em formato triangular, ela não tem a mesma mobilidade, ela é rígida, fixa. Então, sabendo dessa informação, eu vou mostrar para vocês aqui uma ponte que eu construí. Eu tenho aqui uma ponte com pilastras, olha só, que legal. Mas aí nós temos um desafio. Olha ali a ponte com pilastra na tela. E nós temos um desafio para vocês. O rio que passa por baixo da ponte será uma via de grandes barcos. A pilastra central deverá ser retirada. O que deverá ser feito para que a ponte continue sendo usada sem cair? Vou dar um tempinho para que você pense o que você faria. Então, aqui eu tenho a ponte. Eu preciso retirar essa pilastra do meio aqui para que os barcos possam passar. Vou retirá-la. E o que vai acontecer com a ponte? A ponte não vai se sustentar, né? Não vai dar muito certo. Como que eu posso solucionar isso? Eu posso transformar essa ponte numa ponte estaiada, com formato triangular. Dessa forma, eu posso tirar essa parte aqui, essa pilastra de baixo, e ela vai sustentar, ela não vai cair. Observe na tela ali a ponte estaiada que eu mostrei para vocês. E nós temos a ponte estaiada em Curitiba, como eu já mostrei numa imagem anterior. Além desse formato de ponte estaiada, nós temos também a ponte levadiça. Observe ali um exemplo. Vocês com certeza já viram nos filmes, nos desenhos, essa imagem de entrada de castelos muito bonitas, com pontes levadiças. Mas vocês sabiam que elas existem de verdade e elas têm um uso muito importante? Observe um exemplo. A ponte móvel do Rio Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse é um rio bem grande e ele tem um fluxo bem intenso de embarcações, mas precisam cruzar de um lado para o outro. E como eles fazem? Então, quando a ponte está levantada, as embarcações podem passar. Quando a ponte está abaixada, o trânsito de carros, caminhões é liberado. Nós temos mais um exemplo também. A Tower Bridge, ou Ponte da Torre, em Londres, na Inglaterra. Ela é uma ponte muito bonita, um ponto turístico de lá. Vocês podem observar nas duas imagens. Em uma, a ponte está abaixada, então o fluxo de veículos está liberado. Na outra, ela está levantada, então as embarcações podem passar. Bem interessante, né?
Então agora vocês vão poder ver uma construção que foi realizada com o kit de robótica Ludobolt, de uma ponte levadiça. Essa construção foi feita pela professora Annelise Nico Paz. Ela vai mostrar num vídeo essa ponte bem interessante. Eu construí uma ponte levadiça com o kit de robótica Ludobot. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona uma ponte levadiça. Vamos ver? Então, eu trouxe aqui uma ponte construída com o kit Ludobot e algumas outras peças. E nós vamos ver o funcionamento da ponte levadiça. Então, vamos supor que esse nosso barquinho precisa passar no nosso rio. O que tem que acontecer com a ponte? A ponte tem que levantar. Então, eu vou apertar o sensor de toque do Ludobolt e a ponte vai subir. Vamos ver? Olha só, a ponte subiu e agora o nosso barquinho tem o caminho livre para passar. Muito bem. Agora nós temos esse carrinho aqui que precisa passar em cima da ponte. Então, nós vamos abaixar a ponte e vamos ver o nosso carrinho atravessar a ponte. Ele foi programado para seguir linha azul. Viram só? O nosso carrinho atravessou. Então, uma ponte levadiça funciona assim. Quando a ponte está abaixada, o trânsito dos carros é liberado. Quando a ponte está levantada, as embarcações podem passar. Legal, não é mesmo? E não esqueçam, quando vocês voltarem para a escola, vocês podem pegar o kit de robótica e montar uma ponte como essa. Vocês viram que interessante essa ponte levadiça? Vocês viram ali a estrutura em funcionamento? Quando o carrinho precisava passar, ela ficava abaixada. Quando o barquinho precisou passar, ela levantou. Ali nós tínhamos sensores, né, para movimentar essa ponte. Muito interessante, né? Então, a partir dessa informação, será a nossa próxima atividade. Observe. Após ter assistido ao vídeo da ponte levadiça, represente por meio de desenho o funcionamento das estruturas da ponte, considerando as duas possibilidades em que ela atua. Quais são as duas possibilidades da ponte levadiça? Então, quando o fluxo de embarcações precisa passar, ela levanta. Então, você precisa desenhar a ponte levantada. E qual a outra possibilidade? A abaixada, para que o fluxo de carros, caminhões, motos possa passar. Então, vocês vão fazer esses dois desenhos, da ponte levantada e da ponte abaixada. Vou dar um tempinho para que você faça esse desenho bem bonito.
E aí, fizeram os desenhos? Observe na tela 2 exemplos, como eu já mostrei para vocês, da Tower Bridge. Ali ela tem a ponte abaixada para que o fluxo de carros, caminhões, motos possa passar, e a ponte levantada para que os barcos, navios passem por ali também. Então essas são as 2 atuações, as 2 possibilidades. Espero que você tenha feito um desenho bem bonito. Essa foi a nossa aula sobre estrutura, falando sobre as pontes. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!